Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu vou ser rápido, não pretendo demorar. Enfim, o tema que eu quero trazer hoje é um tema bem importante, que é a esseidade ôntica e o princípio oposicional da semelhança e dessemelhança. Deixando claro aqui as bases, as raízes, o status questiones. Esse tema foi trabalhado pelos medievais, em especial por Duns Scott. É um tema que aparece também no Platão. Na verdade, Platão, que é o inaugurador dessa temática. Vários filósofos vão pensar essa questão, por exemplo, a própria monadologia do Leibniz vai trabalhar essa questão lá na substância, e enquanto mônada e o agregantum, ou seja, seus compostos, né? A unidade substancial e o múltiplo enquanto substância de agregantum. Então, um tema também que reverbera no Leibniz, querendo ou não, a ideia do o uno particular diante os múltiplos compostos que habita nessa mônada. Enfim, é um tema que reverbera na história da filosofia, mas em especial Platão vai trabalhar muito essa questão da, da semelhança e da dessemelhança. É um tema bem importante que o Mário vai fazer um comentário. Porém, tem o Aristóteles também. O Aristóteles vai trabalhar o conceito de substância. Substância é o que é, e o que é lei de proporcionalidade intrínseca. Isto é, o que é, enquanto dimensão substancial, é estrutura de individualidade. Então, Deus, ao criar tudo enquanto ato, lembra lá da nous, quando o Deus trino, ou o um primordial, tirou da sua inteligência divina a realidade enquanto potência e a transformou em ato, ele a fez dizendo que aquilo é. Dizendo literalmente, a palavra. Deus usou a palavra. O um primordial usou a palavra para criar. Então, aquilo que é substância. E aquilo que é ato. E nem sempre existiu enquanto ato. Sempre existiu enquanto uma potência na própria mente do um primordial. Como sabemos, né? Sempre existiu enquanto potência na mente do um primordial. Como assim enquanto potência? Como uma possibilidade. Deus poderia não criar a realidade. Isso era totalmente possível. Mas ele a criou. Então existia a possibilidade do um primordial não criar. Mas ele criou. E continua criando. E continua criando. Ôntico, estruturando as estruturas ônticas e as estruturas ou as leis ontológicas. Enfim, a substância é um tema bem rico, bem importante, porque vai trabalhar justamente aquilo que o Mário chama de lei de proporcionalidade intrínseca. Que na década sagrada, na Tetrates, nós vamos encontrar a simbólica da lei do 5, a lei da forma. Então as coisas possuem forma. E é justamente partindo aqui do Mário e das Scott que eu assumo a minha sentença, que gerou um bom debate no outro grupo, né? Muita gente discordou, onde eu digo que a morfé não se submete a Rilé, é Rilé que se submete a morfé, ou seja, a forma não se submete à matéria, é a matéria que se submete à forma. Então, há uma conformação, né? A gente poderia trabalhar aqui, em vez de colocar submissão, conformação. Mas de onde eu tirei isso? Há um respaldo aqui no pitagorismo. E no pitagorismo nós vamos encontrar duas tríades, uma tríade ontológica e uma tríade que eu vou chamar de tríade ôntica. Por quê? Porque na tríade pitagórica menor nós vamos encontrar os números matemáticos, ou seja, o aritmoi matematikoi, e vamos encontrar dentro dessas estruturas matemáticas dimensões geometrizantes, ou seja, estruturas geometrizantes. E essas estruturas geometrizantes estão aonde? Estão nas coisas sensíveis, ou seja, naquilo que é. E aquilo que é na primeira. Então, quando eu olho aqui, agora eu vou reverberar um pouco do Olavo, né? Quando eu olho para a coisa e deixo ela ser como presença, ou seja, eu não imponho nada, mas eu assumo a presença e deixo ela ser de modo passivo aquilo que ela é, ou seja, deixo a substância assumir todas as suas verdades ônticas e ontológicas, eu estou trabalhando justamente gnosiologicamente, lá na filosofia quadrante, o conceito de ter. Lembra lá o neologismo de terecimento? Conhecer é diferente de ter. Nem tudo que eu conheço eu tenho patentemente, mas tudo que eu tenho, conheço me relacionando. É a tríade, né? Conhecer, ter, relacionar.
A ideia é que o conceito médio de terecimento, que é um conceito gnoseológico, trabalha justamente assumir a estrutura ôntica da realidade. Assumir aquilo que o Olavo de Carvalho vai chamar de conhecimento por presença. E a partir daí, de modo emergente, vamos usar aqui o Mário, né? De modo emergente, dentro de uma intensidade, eu vou intuindo. Mas eu não vou entrar nesse tema, mas eu poderia jogar o tema aqui da emergência e da intuição. A emergência, conceito do Mário, que ele tira da física, né? Como sabemos, quem leu aí filosofia e cosmovisão sabe muito bem. E o conceito da presença, né? Que o Olavo reverbera lá no Koff, de modo profundo. Enfim, então quando a gente trabalha a estrutura geométrica, ou aquilo que eu chamo de estrutura geometrizante, eu estou trabalhando aonde? Eu estou trabalhando na coisa enquanto forma presente, onde eu tereciono. Por exemplo, vou deixar mais clara essa ideia de terecimento e estruturas geometrizantes. Eu estou aqui agora no quarto do meu filho. Estou observando, por exemplo, aqui um sapato. Esse sapato possui uma presença. Eu estou, por meio da visão e da luz, né? Lembra da primeira intuição do Olavo? A primeira intuição trabalha justamente a luz na coisa e a coisa no olho. Então e isso que Aristóteles trabalhava logo no início da metafísica. A visão é primordial, né? Eu me espanto para filosofar porque eu estou observando o mundo das coisas. Quem leu aí Metafísica também sabe muito bem o que eu estou dizendo, o livro 1 de Metafísica do Aristóteles. Então, quando eu olho para aquele sapato, o que eu observo? Eu observo a sua estrutura geometrizante. Eu vou observar de modo terecional, porque eu estou tendo um relacionamento aqui com aquela coisa, e isso vai ficar na minha mente. Eu vou observar o seu patente. Ao observar o seu patente, eu observo a sua forma ôntica, e eu capto a sua forma ôntica para dentro de mim. Eu capto aquilo que é predisponente para a racionalidade emergente, ou seja, para a cognição emergente. Então, aquele sapato passa a ter uma relação comigo, e eu assumo a presença daquele sapato, meu filho. E eu posso observar tanto a sua patência, aqui e agora, e deixar esse sapato ser o que ele é para ser, aqui na realidade temporal. Consequentemente, eu assumo toda a sua latência, isto é, aquilo que o Olavo vai chamar de círculo de latência. Então existe um círculo de latência nesse sapato que eu vou usar a partir do meu imaginário. Por isso a importância do estudo da literatura, né? Antes de estudar a filosofia, devemos estudar literatura para formar, para engrossar, para fortalecer, trazer músculos para o nosso imaginário, para justamente quando a gente for observar o mundo das coisas, a latência daquele patente sair para fora e se enriquecer. Então esse é um ponto importante. Então, quando eu olho para as estruturas geometrizantes, veja, eu estou pensando aqui a tríade pitagórica menor. Quando eu olho para as estruturas geometrizantes, o que eu percebo? Eu percebo a morfé. Isto é, a morfé impera nesse senso de presença, nesse conhecer por presença. Não é conhecer, é terecer. Vou usar aqui a categoria da filosofia quadrante. Porque conhecimento trabalha a questão da memória, é a questão mais psíquica, a questão mais noológica, né? Mas o terecimento não, o terecimento precisa da realidade. Aqui é a fenomenologia pura. Por quê? Russell disse, toda consciência só é consciência de algo. Russell aqui não está falando nada novo. Por quê? No livro Categorias, Aristóteles diz, se desaparecer o sensível, a sensação emergente, desaparece. Por quê? Porque a minha consciência só é consciência na coisa. Porém, se desaparecer aquilo que é emergente, isso é, se desaparecer a sensação, o sensível continua existindo. Aí vem a simbólica do quadrante, né? Por quê? Se você observar na simbólica do quadrante, existe o eu e o outro de modo inferiorizado. E logo acima vai habitar o quê? O primeiro princípio, Deus, um primordial, e a realidade. Então a realidade é superior ao eu. Aqui Aristóteles, até aqui a estrutura geométrica dos 4 princípios ultimacionais, né, os 4 princípios últimos, está reverberando justamente essa dimensão aristotélica russeliana. Porque no furado quadrante,
no encontro fenomenológico eu, realidade, realidade eu, a realidade é superior. Aí vem o meu lema filosófico da filosofia quadrante. Filosofar é ação de submissão. Eu me submeto à realidade. Se eu não me submeto à realidade, já era, esqueça de fazer filosofia. É o problema da filosofia moderna, que assume o sapere aude, assume a maioridade, assume a racionalidade, quer dominar a natureza. Veja as ciências, veja os filósofos modernos. Chegamos na maioridade, como diria Kant. Esquecemos a minoridade. Não, nada disso, não esquecemos a minoridade. Então, quando eu observo, quando eu tereciono aquele simples sapato, eu devo entender que ela possui uma estrutura geométrica. E eu assumo aquela coisa formal presente aqui agora. Então, está colado com o conceito da filosofia quadrante de terecimento, o terecional, e o conhecimento por presença do Olavo, está casadíssimo. Está casadíssimo. Enfim, então a tríade pitagórica menor vai nos dar base para reverberar essa temática da estrutura ôntica. Então, quando a gente assume a coisa formal enquanto presença, aí, o que vai acontecer? Vai acontecer um processo. Que processo? Processo aqui como pródos. Lembra lá? Eu falei na última aula. O aritmos pródos. O que é o aritmo pródos? É o processo. Que processo? Processo, de modo scotiano, processo de diferenciação ôntica-ente, ou êntica-ôntica. Aí vem o conceito de dessemelhança e semelhança. O que é a semelhança? A semelhança é a identidade. E o que é a dessemelhança? A dessemelhança é a distinção. Veja, existe um magnetismo entre o semelhante e o dessemelhante. E onde esse magnetismo combina? Onde esse magnetismo combina? Combina justamente no assumir o ôntico e o ontológico. Vou deixar claro. Quando eu olho para uma estrutura ôntica, o conceito de esseidade vai pular para fora. Por quê? Porque a morfé não se submete à rilé, é a rilé que se submete à morfé. Então, ao assumir esse juízo, que eu assumi no início, né? A matéria não se submete a forma não se submete à matéria, mas é a matéria que se submete à forma. Ao assumir esse juízo, o que temos? Temos justamente a ideia aqui de trabalhar a diferenciação ôntica. Porque trabalhar o ôntico é trabalhar a forma, a presença da coisa enquanto estrutura geometrizante, tríade pitagórica menor. Então a tríade pitagórica menor vai nos dar base justamente para evidenciar isso. Existe uma dessemelhança, um processo de diferenciação, o aritmos pródos, onticamente. Então tudo que observamos, tudo que captamos de modo intuicional, por meio de uma intuição intelectiva, tudo aquilo que está aí, e eu estou inteligindo essa realidade aí, tudo isso possui o processo de esseidade, possui uma individualidade, possui um particular e é único. Então, onticamente, os entes possuem uma esseidade. Então, existe a dessemelhança ôntica. E a semelhança? Existe a semelhança? Existe. Porque o ôntico precisa de uma estrutura ontológica. Então, quando eu observo as coisas enquanto estruturas ônticas, essas coisas que eu estou direcionando enquanto presença formal, elas têm um sustentáculo, que é justamente a ontologia, as categorias, as modalidades,
as leis eternas. Então, eu posso observar coisas que são parecidas? Posso. Onticamente existe o conceito onde eu posso usar o parecer. Mas, por exemplo, se eu pegar 2 livros iguais, com a mesma capa azul, com as mesmas folhas amarelas, esses 2 livros são iguais? São. Mas onticamente eles não são semelhantes. Eles são semelhantes ontologicamente. Então, o conceito de particularidade, aqui, o conceito de esseidade, é importantíssimo. E eu sigo aqui a tradição do Duns Scotus. Claro, o São Tomás de Aquino vai discordar, o próprio Aristóteles, se observar o Aristóteles, não concordaria com isso, mas eu creio que existe respaldos para assumir o conceito de esseidade, de individualidade, onde a morfé aparece de modo imperativo, impera, reina sobre a matéria. A matéria é proeminente, claro, é o sínodo, né? Não tem como separar. Não tem como separar. Mas quando eu olho na primeira, fenomenologicamente, para a realidade, o que eu observo? Eu observo a dimensão formal, a estrutura geometrizante. Enfim, a esseidade ôntica e o princípio oposicional da semelhança e dessemelhança. Onde as coisas se assemelham per si, ontologicamente. Onde ela se dessemelha per si, onticamente. Logo, o ôntico e o ontológico possuem o magnetismo. Aí eu poderia falar aqui também da tríade maior, que vai estruturar o lado ontológico, né? Por exemplo, esses 2 livros que possuem capas, as 2 capas com a mesma cor, as mesmas folhas amarelas. Ontologicamente, eles se assemelham, não é isso? Porque ambos possuem a lei, no contexto beta, da unidade. Ambos possuem a lei de oposição. Ambos possuem a lei de relação. Vou usar agora o Aristóteles. Ambos possuem substancialidade. Logo, há uma quantidade, há uma qualidade, há uma relação. Vou usar o Hermann Doiver. Ambos possuem um aspecto modal numérico. Ambos possuem lugar, assumem lugar no espaço. Ambos se movimentam na realidade. Ambos possuem fisicalidade. E poderia usar várias e várias captações ontológicas para reverberar a semelhança da realidade enquanto aspecto ontológico. Ôntico há uma diferenciação. Ôntico há uma esseidade. Ôntico há um particular. Ôntico há um único. Esse conceito é muito importante. E para terminar, vem aquilo que eu chamo de tripartição do ser. Onticamente, os entes possuem uma esseidade quanto individualidade na primeira. Lembra do Russell? Vamos voltar às coisas mesmas e dizer lá na primeira. Então, ambas possuem uma individualidade na primeira, é único na primeira e particular na primeira. A tripartição do ser. O que é a tripartição do ser? Tudo na realidade. Tudo que você, de modo terecional, visar e se espantar aí, tá dentro um desses conceitos, que é o serente inanimado, o serente intermediário e o ser sujeito. O serente inanimado possui uma dimensão tripartídica. Esse serente inanimado, ele é ou fisicalista, ou biologista, ou modelado, artefato cultural, que é o que nos rodeia. Vou usar exemplo: fisicalismo, uma rocha qualquer. Serente biologista inanimado, uma árvore.
É inanimado, aqui é discordância com os biólogos, né? Porque os biólogos vão dizer que a árvore é um ser vivo. Eu até entendo o argumento, mas não coloco como um cachorro, um gato, né? Não tem como. Na primeira, não tem como reverberar esse juízo. Até porque eu estou assumindo de modo tradicional a realidade enquanto estrutura geometrizante. Estou deixando a realidade ser aquilo que ela é na primeira. Então, quando eu olho na primeira para uma árvore e na primeira para um cachorro, eu vejo uma dessemelhança ôntica na primeira. Então, não tem como eu assumir que ela é um ser vivo como o cachorro é. Enfim, então existe o serente biologista, uma árvore, vou poder citar aqui uma árvore, e o serente modelado, que são os artefatos culturais que o homem cria, né? O homem cria. Porque Deus nos deu a prerrogativa de exercer poder sobre a realidade. A ideia lá do Michel Foucault, Foucault não descobriu a roda, isso já estava na sabedoria judaica. Enfim, os seres entes inanimados nos rodeiam. Por exemplo, a gente vive numa época tecnológica, então se você observar o seu derredor, agora, o seu entorno, o que você vai observar? Coisas inanimadas artefatais, modeladas. Sua televisão, sua geladeira, seu sofá, seu carro, sua moto, o brinquedo dos seus filhos ou do seu filho. E vai enumerando aí vários artefatos culturais, livro, a sua biblioteca, e vai enumerando. Eu posso ficar aqui horas e horas enumerando artefatos culturais que o homem pode criar. Que depende se você estudar um pouco de industrialização, você vai observar que depende das matérias-primas, né? Esses processos de criação de artefatos culturais. Então vai depender aí dos seres entes inanimados, fisicalistas e biologistas. E o outro conceito é o ser intermediário, que são o reino dos animais. Todos os animais. Todos. Aí depois eu queria debater esse reino dos animais enquanto sublime menos sublime. Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, uma barata e um cachorro, o cachorro é mais sublime do que a barata. Então, a gente tem que hierarquizar esse reino dos animais. Eu não posso colocar uma barata e um cachorro no mesmo patamar de sublimidade. Enfim, então o reino dos animais, e essa temática aqui para a gente poder abordar futuramente, e o ser sujeito, que seria o eu outro, lá da filosofia quadrante, que eu chamo de eu now, tu dualistical e tus multiplical. Então, quando a gente olha para a tripartição do ser, o conceito scottiano reina onticamente. Então, existe uma dessemelhança ôntica e uma semelhança ontológica que está estruturando o ôntico. Então é isso.